Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já confiou em alguém que acabou te decepcionando? Quantas vezes já abriu seu coração e sua vida para pessoas que, no fim, não fizeram nada além de te trazer dor, tristeza ou até confusão? Agora, imagine que existe um padrão, um tipo específico de comportamento em algumas pessoas que, se você soubesse identificar, poderia evitar muitos problemas, sofrimento e até proteger a sua vida espiritual e emocional. Hoje vamos explorar essas pessoas que muitas vezes podem até parecer inofensivas, mas que carregam comportamentos e atitudes que podem ser perigosos, não só para a sua paz, mas também para o seu crescimento e relacionamento com Deus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao chamado da eternidade. É uma alegria imensa ter você aqui conosco, buscando discernimento e sabedoria para lidar com os desafios que encontramos no nosso dia a dia. E eu profetizo agora, em nome de Jesus, que este vídeo será um instrumento de bênçãos e vitórias sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Que este conteúdo possa abrir os seus olhos para situações e pessoas que até então você talvez nem percebesse como um possível risco para a sua jornada. Antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. É isso mesmo! Inscreva-se, deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser alertadas e preparadas. Agora, prepare-se, porque nós vamos desvendar 7 tipos de pessoas que podem ser perigosas para a sua vida espiritual e emocional. E atenção, porque o último tipo, o 7º, é o mais impactante de todos. Fique comigo até o final e descubra o motivo. Vamos juntos aprender a identificar esses comportamentos e, mais ainda, entender como a palavra de Deus nos orienta a lidar com eles. A Bíblia nos mostra que devemos amar o próximo e perdoar, mas isso não significa que devemos permitir que comportamentos tóxicos nos impeçam de viver a vida que Deus deseja para nós. Às vezes, o afastamento é uma forma de preservação da nossa fé e da nossa paz, e é sobre isso que falaremos hoje. Vamos começar pelo primeiro tipo de pessoa perigosa que você precisa reconhecer. O primeiro tipo de pessoa que pode ser perigosa para a sua vida é o manipulador espiritual. Esse tipo de pessoa utiliza a fé e as escrituras para exercer controle sobre os outros. Muitas vezes, ela se apresenta como alguém com uma profunda sabedoria espiritual, mas no fundo, usa suas palavras e conhecimentos para manipular, intimidar ou direcionar as pessoas a fazerem o que ela quer. Esse comportamento pode ser extremamente danoso, pois ele deturpa o verdadeiro propósito da fé e afasta a pessoa de uma conexão genuína com Deus. A Bíblia nos alerta sobre falsos profetas e mestres que usam o nome de Deus para fins próprios. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, lemos: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição." O manipulador espiritual é aquele que introduz heresias ou distorções da palavra de Deus, sempre com o objetivo de manipular. Eles podem usar versículos fora de contexto ou, de forma sutil, pressionar os outros a agir conforme seus interesses, usando a fé como justificativa. É importante lembrar que a verdadeira fé é libertadora. Deus nos chama para uma vida de liberdade em Cristo, não para sermos manipulados. Se você sente que alguém está tentando exercer controle sobre a sua vida espiritual, tome cuidado. Avalie as intenções dessa pessoa e, se necessário, distancie-se. Nem sempre é fácil identificar essa manipulação, mas quando buscamos a orientação do Espírito Santo, ele nos mostra o que é verdadeiro e o que é uma armadilha. Agora pare um momento e pense: você já encontrou alguém assim? Alguém que usa a palavra de Deus para tentar exercer controle sobre você ou sobre as suas decisões?
Deixe seu comentário aqui abaixo e compartilhe sua experiência, porque isso pode ajudar outras pessoas que também estão passando por situações semelhantes. O segundo tipo de pessoa perigosa para a sua vida é o invejoso disfarçado de amigo. Esse é aquele tipo de pessoa que à primeira vista parece torcer pelo seu sucesso, mas no fundo se ressente ao ver você prosperar. O invejoso disfarçado muitas vezes demonstra um apoio superficial, mas nos bastidores está constantemente buscando formas de te diminuir ou sabotar seus sonhos. Essa inveja, mesmo que velada, é um veneno que corrói aos poucos o relacionamento e, se não percebido, pode causar muita dor. A Bíblia nos adverte sobre o perigo da inveja. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, está escrito: "O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos." O invejoso disfarçado de amigo pode ser alguém que vive te elogiando em público, mas que em momentos oportunos lança comentários sutis para te desanimar. Esse tipo de pessoa se aproxima para observar de perto e até tentar impedir o seu progresso. É essencial que você tenha discernimento para identificar quando a presença de alguém não é genuína e está, na verdade, minando suas forças. Nem todo sorriso é sincero, e nem toda palavra de encorajamento vem de um coração puro. E o invejoso disfarçado de amigo pode ser um dos obstáculos mais difíceis de perceber e, ao mesmo tempo, mais perigosos para sua paz e desenvolvimento. Já conhecemos o manipulador espiritual e o invejoso disfarçado de amigo, duas figuras que muitas vezes estão mais próximas do que imaginamos. E agora, vamos explorar mais dois tipos de pessoas que podem trazer prejuízos profundos, especialmente na nossa jornada de fé e em nossa paz de espírito. Estes comportamentos, se não identificados e confrontados, podem acabar interferindo na nossa caminhada com Deus e até na nossa saúde emocional. O terceiro tipo de pessoa perigosa é o fofoqueiro disfarçado de conselheiro. Ele parece ser alguém confiável, sempre disposto a ouvir e aconselhar, mas na verdade usa as informações pessoais que recebe para espalhar fofocas e criar discórdia. Esse tipo de pessoa se aproxima com uma falsa aparência de preocupação e interesse, mas no fundo sua intenção é manipular informações e até distorcer a verdade para causar intrigas. A Bíblia nos alerta contra a prática da fofoca. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, está escrito: "O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos." O fofoqueiro, disfarçado de conselheiro, pode se infiltrar em sua vida para descobrir seus segredos ou até mesmo para influenciar suas escolhas de forma negativa. Ele transforma a confiança em arma e usa o que sabe sobre você para manipular situações a seu favor. O problema aqui é que a fofoca não apenas gera desconforto, ela destrói relacionamentos e pode até colocar em risco a sua credibilidade e reputação. A pessoa que pratica a fofoca também demonstra uma falta de respeito e amor cristão, pois o verdadeiro conselheiro busca a paz e não o conflito. Se você percebe que alguém próximo a você é um fofoqueiro disfarçado, talvez seja a hora de estabelecer limites. Deus deseja que vivamos em paz, e é essencial que saibamos diferenciar um verdadeiro conselheiro de um fofoqueiro. Você já teve um amigo que parecia preocupado, mas acabou espalhando suas confidências para outras pessoas? Conte a sua experiência nos comentários e compartilhe como conseguiu lidar com essa situação. O quarto tipo de pessoa perigosa é o vitimista crônico. Ele é aquele que constantemente se coloca como vítima em todas as situações. Qualquer coisa que acontece ao seu redor é vista sob a perspectiva do sofrimento e da lamentação. Nada está bom e tudo é uma injustiça pessoal.
Esse comportamento gera um peso emocional enorme nas pessoas que estão ao redor, pois o vitimista está sempre em busca de quem se compadeça e resolva seus problemas, mas no fundo ele não quer realmente mudar. O vitimismo pode ser destrutivo para a nossa saúde emocional e até para a nossa fé, pois ele tira nosso foco de Deus e da capacidade de superação que temos nele. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, lemos: "Tudo posso naquele que me fortalece." Deus nos fortalece e nos chama para uma vida de superação, mas o vitimista prefere enxergar sempre a parte negativa, recusando-se a assumir responsabilidade. A grande questão é que o vitimista crônico não busca soluções, apenas atenção. E quando estamos muito próximos desse tipo de pessoa, podemos ser sugados por essa energia negativa, a ponto de começarmos a duvidar das nossas próprias capacidades e bênçãos. O vitimista quer que você carregue um fardo que não é seu, e essa é uma das armadilhas mais perigosas, pois muitas vezes, por compaixão, acabamos nos envolvendo de forma que ultrapassa os limites saudáveis. O quinto tipo de pessoa perigosa é o controlador emocional. Esse é aquele que, de forma sutil ou até explícita, tenta manipular as emoções dos outros para conseguir o que quer. Ele se aproveita da sensibilidade, do amor e até da paciência das pessoas para extrair benefícios, sempre jogando com os sentimentos alheios. Muitas vezes, o controlador emocional faz você se sentir culpado por coisas que nem são de sua responsabilidade, ou tenta te convencer de que você está sempre devendo algo a ele. A Bíblia nos orienta a cuidar dos nossos relacionamentos com discernimento e sabedoria. Em Mateus, capítulo 10, versículo 16, lemos: "Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas." O controlador emocional está longe de ser sincero e puro. Ele usa a manipulação para se impor e fazer os outros acreditarem que precisam dele para serem felizes. Essa pessoa não mede esforços para exercer seu controle, seja por meio de elogios exagerados ou chantagens emocionais. Esse tipo de comportamento pode nos enfraquecer espiritualmente, pois, ao ceder às manipulações emocionais, deixamos de colocar Deus como centro das nossas decisões. O controlador emocional tenta ocupar o lugar que pertence a Deus em nossas vidas, e isso é extremamente perigoso para a nossa fé. Reconhecer essa influência é o primeiro passo para romper com essa manipulação e buscar forças no Senhor para dizer não quando for preciso. Chegamos a mais 2 perfis que merecem a nossa atenção. Estes comportamentos são, muitas vezes, difíceis de identificar e, ao longo do tempo, podem minar a sua paz e a sua fé. Ao entendermos essas características, ganhamos discernimento e a capacidade de proteger nossa espiritualidade e bem-estar. Lembre-se, no entanto, que o último tipo será o mais impactante de todos, e é importante acompanharmos cada um desses perfis para identificar os sinais de perigo. O 6º tipo de pessoa perigosa é o egoísta disfarçado de altruísta. Ele aparenta ser alguém generoso e sempre pronto para ajudar, mas no fundo, tudo o que faz é motivado pelo interesse próprio. Esse tipo de pessoa ajuda, mas espera algo em troca, e sua suposta generosidade é, na verdade, uma moeda de troca. Ele manipula situações para que as pessoas ao seu redor sintam que lhe devem algo e usa isso para exercer controle ou para obter algum tipo de vantagem. A Bíblia nos ensina que a verdadeira generosidade é feita em amor e sem esperar recompensas. Em Mateus, capítulo 6, versículo 3, Jesus diz: "Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita." O egoísta disfarçado de altruísta ignora esse ensinamento, pois ele sempre tem segundas intenções em cada gesto de bondade.
É aquele que, após ajudar, lembra constantemente o quanto foi generoso, esperando ser recompensado ou elogiado. Esse tipo de pessoa pode ser perigoso, porque distorce o verdadeiro significado do amor e da generosidade, criando uma relação de dependência ou de dívida. Se você identifica esse comportamento em alguém próximo, é importante estabelecer limites e lembrar que a verdadeira ajuda não cobra nada em troca. Deus nos chamou para sermos generosos de coração, sem manipulação ou interesse próprio. E precisamos estar atentos para reconhecer quando alguém não age assim. O sétimo tipo, o mais impactante e perigoso de todos, é o influenciador negativo. Ele é uma pessoa que, com suas palavras e atitudes, acaba influenciando outros a se desviarem de caminhos saudáveis e espirituais. Muitas vezes, ele é uma pessoa carismática, com uma forte presença e habilidade de convencer, mas seus valores estão desalinhados com os princípios de Deus. Esse tipo de pessoa traz uma influência que pode ser extremamente prejudicial, especialmente para aqueles que estão mais frágeis emocional ou espiritualmente. A Bíblia nos adverte sobre a importância de escolher bem nossas influências. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, está escrito: "Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes." O influenciador negativo pode estar em diversos lugares, em nosso círculo de amizades, na família, no trabalho ou até mesmo em líderes que aparentam boas intenções, mas cuja influência leva ao afastamento de Deus. Ele é uma figura que consegue, aos poucos, fazer com que as pessoas aceitem ideias que não condizem com a fé cristã e distorçam princípios que Deus nos ensina. Esse tipo de pessoa é perigosa porque atua de forma sutil. Com o tempo, ele molda pensamentos e atitudes, influenciando decisões e até enfraquecendo a nossa fé. Por isso, é essencial orarmos por discernimento e vigilância, para que possamos identificar essas influências e nos manter firmes na nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra o caminho da verdade e precisamos estar atentos para não nos desviarmos por conta de influências negativas. Agora que identificamos os 7 tipos de pessoas que podem ser perigosas para a nossa vida, é crucial sabermos como lidar com essas influências de forma cristã e sábia. Primeiramente, precisamos ter consciência de que nosso papel como cristãos é amar e perdoar. Mas isso não significa que devemos nos expor a relacionamentos que trazem prejuízos espirituais e emocionais. O amor de Deus nos ensina a amar sem nos sujeitar à toxicidade, e isso significa praticar o amor com limites e discernimento. Se você se encontra próximo de algum dos perfis que discutimos até agora, peça ao Senhor sabedoria para tomar decisões e se proteger. Às vezes, estabelecer limites claros e orar pela pessoa são formas de preservar a sua paz e, ao mesmo tempo, mostrar compaixão. Deus não nos chama para o isolamento, mas também não nos pede para tolerarmos comportamentos que nos afastam de sua presença e paz. A vida cristã é sobre buscar a verdade, e muitas vezes é necessário um afastamento saudável para manter essa verdade viva em nossos corações. Como cristãos, a oração é uma ferramenta poderosa para nos proteger e nos guiar em situações difíceis. Antes de tomar qualquer decisão, busque a orientação de Deus em oração. O Espírito Santo pode nos mostrar o que nossos olhos físicos não conseguem ver e nos proteger de influências nocivas. A vigilância também é fundamental. A Bíblia nos ensina que devemos estar atentos, pois o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. A oração nos dá clareza e força para enfrentarmos os desafios das relações humanas, especialmente quando estamos diante de pessoas que podem ser um obstáculo para o nosso crescimento espiritual. Por meio da oração,
podemos pedir a Deus que nos ajude a reconhecer comportamentos e intenções que possam nos prejudicar. E Ele é fiel para nos guiar e proteger em todas as circunstâncias. Finalmente, a maior proteção contra qualquer tipo de influência negativa é a nossa ligação com a Palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e poderosa para nos libertar de qualquer amarra emocional ou espiritual que essas pessoas possam tentar impor. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Meditar diariamente nas Escrituras e aplicá-las em nossas vidas cria uma barreira espiritual que nos protege contra influências externas. A Palavra de Deus nos guia em todas as áreas da nossa vida e nos lembra que somos filhos do Altíssimo e não devemos permitir que comportamentos destrutivos dominem nossas mentes ou corações. A verdadeira libertação vem de viver em conformidade com a Palavra, e ela é a luz que dissipa toda a escuridão ao nosso redor. Amados irmãos, espero que essa mensagem tenha sido útil para cada um de vocês e que os ensinamentos de hoje ajudem a fortalecer sua caminhada com Cristo. Os 7 tipos de pessoas que discutimos são desafios reais que muitos de nós enfrentamos, mas com Deus ao nosso lado, somos capazes de reconhecer, confrontar e superar essas influências. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like. Compartilhe também este vídeo com amigos e familiares. Talvez alguém que você conhece esteja precisando ouvir essa mensagem. Vamos continuar em oração e vigilância, lembrando sempre que Deus é a nossa rocha e fortaleza. Nos comentários, compartilhe suas experiências, testemunhos e reflexões sobre esse tema. Afinal, todos nós temos uma jornada única com Deus, mas juntos podemos nos fortalecer e edificar uns aos outros. Que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus continue guiando e protegendo suas vidas. Até o próximo vídeo.